Hoje eu quero falar sobre unção sem limites. Estamos numa série Matadores de Gigantes. Na sexta-feira e na quinta-feira nós temos a escola Matadores de Gigantes, né, onde nós vamos trabalhar diversas áreas da sua vida. Vai ser uma escola de cura, de libertação, de crescimento espiritual. Então, conhecimento da palavra. Então, você que deseja participar, venha. E você que não veio, fez sua inscrição, não falte. Você está perdendo. Então, vocês estão bem? Então, dá um glória a Deus aí, para eu saber que você está vivo. Então, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler do 11 ao 13. E aí você pergunta, pastor, o que é isso, uma unção sem limite? Esse tema eu peguei de uma música que no final você vai cantar conosco. E eu achei maravilhoso. A unção que Deus derrama sobre a nossa vida nos leva até a eternidade. Algo poderoso na nossa vida. De repente, você não tem nem dimensão daquilo que foi derramado sobre a tua vida. E aí, passa despercebido. Aquilo que Deus derramou sobre você a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre a tua vida, que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e de repente você não tem nem noção daquilo que aconteceu com você. Mas hoje eu vou não tem como a gente, em 40 minutos, falar tudo sobre uma unção sem limite, é só um começo. Então, vocês acharam? Então diz aí, e perguntou a Jessé, Samuel. Quem perguntou a Jessé foi Samuel. Samuel foi lá na casa de Jessé, né? Todos conhecem essa história, para ungir um rei dos filhos de Jessé. Passaram todos os filhos dele, e aí não era nenhum daqueles. Então Samuel disse assim, e perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lhes entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou um chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, colocar a tua palavra, Pai, diante de nós. O teu Espírito se mova, toque as nossas mentes, os nossos corações. Eu quero clamar, Senhor, pela vida do Christian Alberto. Senhor Deus, em nome de Jesus, ele está internado na UTI do Hospital São Vicente. Que o Senhor vá lá, que o Senhor toque, Senhor, com teu poder sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor faça a tua obra, em nome de Jesus, e que o Senhor traga a tua cura sobre ele. Em nome de Jesus, eu clamo também, Senhor, em nome de Jesus, pela vida do Michel, que está em casa se recuperando da sua cirurgia. Senhor Deus e Pai, que a tua mão esteja também sobre ele, em nome de Jesus. E todos os enfermos, Senhor, que se encontram em casa nesse momento, que o Senhor visite. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua palavra, Senhor Deus e Pai, venha sobre nós, que teus anjos, Senhor, cerquem este lugar, e que toda voz contrária caia por terra, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, e toda honra, e toda glória, e todo louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Então foi assim, Davi estava no campo, cuidando de ovelhas. Davi era aquele filho mais moço de Jessé, aquele que o pai esquecia dele, aquele que os irmãos desprezavam, né? E Davi estava lá, cuidando de ovelhas.
Mas enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, tinha alguém que, eu quero te dizer, meu amado, teu pai pode te esquecer, pode ter esquecido de você, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seus parentes, nem sei. Alguém pode até esquecer de você, mas tem um Deus no céu que está te olhando 24 horas. Ele está vendo os teus passos, Ele está vendo o que você faz, Ele está vendo cada lágrima que cai do teu rosto, Ele está vendo o teu clamor, Ele está vendo as tuas necessidades, e Ele também está vendo o teu coração, e tudo aquilo que Ele criou e colocou dentro de você. Davi nunca imaginava que enquanto ele estava no campo, cuidando das ovelhas, dando a vida por aquelas ovelhas, porque ele poderia ser um pastor relaxado, ele poderia ser um pastor, sabe uma coisa, meu pai nem lembra de mim, meus irmãos não estão nem aí, me largam aqui para cuidar das ovelhas, então, vou ficar aqui dormindo, ninguém vem me ver mesmo, vou ficar aqui dormindo, nem aí, deixa que as ovelhas se cuidem sozinha. Não, Davi estava lá no campo, mesmo que ninguém estivesse vendo ele estava dando o seu melhor, ele estava dando a vida por aquelas ovelhas. Vinha um urso, ele ia lá e matava o urso, arrancava da boca do urso a ovelha. Vinha um leão, ele lutava com o leão e matava o leão e arrancava a ovelha da boca do leão. E Deus estava vendo tudo que Davi fazia. E Deus olhou lá do alto e disse assim: esse meu menino, se ele dá a vida dele por as ovelhinhas, que daqui a pouco vão ser tosquiadas, vão entrar no fogo, imagina se eu colocar o meu povo na mão dele. O que ele vai fazer? E aí Deus já tinha falado para Samuel: olha, não tenha mais pena de Saul, porque eu já escolhi um rei para governar o meu povo. Um rei que vocês jamais escolheriam. Porque vocês me pediram um rei, e eu dei um rei para vocês segundo o coração de vocês. Um rei alto, um rei forte, um rei bonito, um rei como os outros reis que vocês queriam. Mas agora eu vou dar para vocês um rei segundo o meu coração, como eu enxergo, não como vocês enxergam. Então, Deus disse para Samuel: vai lá, porque dos filhos de Jessé eu provi um rei, o qual vai governar o meu povo. E Samuel chegou lá, e aparentemente ele achava logo que era o primeiro bonitão. É esse aí, tem porte de rei alto. Não, não é esse, nem o outro, nem o outro. Foi passando todos os irmãos de Davi, e aí, não tem mais algum? Tem, está lá. Esquecido, já esqueceram de Davi. E aí, manda chamar, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele chegar. Meu amado, eu sempre falei isso para você. Existem pessoas e existem lugares que estão esperando por você. Existem pessoas que estão ao redor de uma mesa, esperando que você chegue, para que você possa derramar aquilo que Deus colocou no teu coração. Ninguém senta. Eu quero falar para você, Davi foi ungido diante dos seus irmãos, diante do seu pai. Unção. O que é unção, pastor? Quando a gente fala de unção, a gente pensa pegar um óleo ali da unção, né? Porque as pessoas dizem que é óleo ungido, mas não, é óleo da unção. Um óleo que a gente orou, consagrou ao Senhor, que representa o Espírito Santo de Deus, é um símbolo. Mas a unção é o poder de Deus derramado sobre a vida de alguém. O poder, a capacitação de Deus derramada sobre a vida de um homem para realizar com eficiência
de uma forma sobrenatural aquilo que sem ela ele não iria conseguir. Davi jamais iria conseguir governar Israel sem a unção de Deus sobre a sua vida. Meu amado, sem a unção de Deus sobre a sua vida, você pode até caminhar e viver, mas com a unção de Deus, você realiza coisas que jamais você iria realizar se não tivesse, se você tivesse a unção sobre a tua vida. Amém? Então você precisa, em primeiro lugar, entender isso, que a unção é a capacitação de Deus derramada sobre você, para que você realize com eficiência, de uma forma sobrenatural, aquilo que você jamais realizaria sem ela. Amém? A unção derramada sobre Davi marcou a sua vida de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Daquele dia em diante, não se apartou dele. Muito diferente de Saul. E eu quero falar algumas coisas que a unção, ela pode fazer sobre a nossa vida, e ela faz sobre a nossa vida. O poder de Deus foi manifesto na sua vida. E de repente, você nem imagina o poder que está sobre você. E você dorme, acorda, come, trabalha, vem na igreja, e você nem imagina esse poder que está dentro de você. E você leva a sua vida naturalmente, mas eu quero te dizer que você pode levar uma vida de uma forma sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. É essa vida que Deus quer que você viva. Sobrenatural. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, que é essa unção, a unção de Deus em nós faz, é que ela nos chama, ela nos mostra um propósito. Isaías 61, o versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Jesus falou isso quando ele estava lá na sinagoga, e ele repetiu exatamente o que Isaías está falando aqui agora. Me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Meu amado, Deus não nos unge, Deus não derrama o Espírito dele sobre nós, Deus não derrama os seus dons, a sua capacitação, o sobrenatural dele, por nada. Para você viver uma vida natural, comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, e passear, Não. Tem algo sobrenatural. Deus tem um fim específico, poderoso. Não é algo insignificante. Não. Existe um propósito grandioso com a unção que Deus derramou sobre a tua vida. Deus me ungiu para fazer algo. Algo grandioso, algo poderoso. Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... E se você continuar lendo, você vai ver que ele vai chegar ali no versículo 10, dizendo, para restaurar lugares arruinados. E é por isso que a gente precisa ter esse entendimento, restaurar pessoas, restaurar lugares, restaurar gerações. A coisa mais preciosa que existe para Deus é uma vida humana. Não são coisas, são pessoas, filhos dele. É a coisa mais preciosa. Jesus não desceu do seu trono de glória, nasceu, cresceu
viveu tudo o que ele viveu, foi perseguido, foi rejeitado, foi desprezado, foi preso, maltratado, apanhou, crucificado, derramou até a última gota do seu sangue naquela cruz, para salvar coisas. Não, foi para salvar a humanidade, eu e você. A coisa mais importante para Deus somos nós. E aí, Jesus está dizendo, o Senhor me ungiu para libertar pessoas, pregar a sua palavra, apregoar o ano aceitável do Senhor, restaurar lugares arruinados. E a gente precisa ter esse entendimento. Meu amado, você é muito precioso para Deus. E você precisa ser precioso mesmo. Você precisa ser precioso. E você é precioso para mim. E eu preciso ser precioso para você. Só que a frieza que Satanás está colocando no mundo é que a gente despreze. Cada vez mais a gente não se comove com o sofrimento do próximo. Nós não nos comovemos mais. Você foi ungido para algo precioso, grandioso e poderoso. O Espírito de Deus não está sobre você, te deu dons, capacidade, para nada. Não. Tem algo muito mais poderoso do que dormir, comer, pagar conta, trabalhar, se divertir. Tem algo muito mais poderoso do que isso. E você precisa saber, Senhor, o Senhor me ungiu, o Teu Espírito está sobre mim, o Senhor me capacitou. Para quê? O que é que eu vou fazer com tudo isso? Davi entendeu. Deus disse, eu estou te ungindo, rei sobre Israel. Em segundo lugar, a unção em nós, ela nos aponta um destino profético. Samuel chega diante de Davi e diz assim, eu estou te ungindo, rei. Davi, naquele momento, ele era um pastor de ovelhas. Ele jamais imaginaria que ele ia ser escolhido para ser um rei de Israel. E a unção que caiu sobre ele foi para que ele fosse rei. O destino profético que Deus tinha para a vida dele, antes da fundação do mundo, estava lá. Meu amado, você precisa entender isso. De repente você não está vivendo o teu destino profético. E de repente você está até bem. Porque Davi era um bom pastor, um excelente pastor. Antes de ser rei, ele foi chamado de guerreiro, forte, valente, homem que toca bem. Se eu estivesse lá, ele dizia homem que toca e canta bem. E aí, Vivian? Cadê a Eliezer? Tá riu? Mas Davi tocava bem. E o Espírito do Senhor era com ele. Você já imaginou isso? Então, Davi foi ungido para ser rei em Israel. Deus foi até ele para tirar ele do campo e levá-lo para o trono. O destino profético de Davi era o trono, para ele reinar. A unção veio fazer dele ele viver aquilo o qual Deus já tinha planejado para ele, antes mesmo dele nascer. Amém? Davi, ele nasceu para ser rei. Ele não nasceu para ser pastor de ovelhas. Ele foi pastor de ovelhas por um tempo. Ontem nós falamos sobre identidade espiritual, que é uma identidade original, o qual Deus planejou para você antes
de você sair do ventre da tua mãe. E eu te pergunto, qual é o teu destino profético? Qual? Você sabe? O que Deus quer de você, para onde Deus quer te levar? A unção sobre Davi apontou para ele o destino profético que Deus tinha. Em terceiro lugar, a unção, ela nos ensina todas as coisas. Você sabia disso? A unção nos ensina todas as coisas. 1 João diz assim, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Meu amado, esse é um dos textos mais poderosos da Bíblia. É um dos. Por quê? Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém é viver no engano. É viver enganada. Uma das piores coisas é essa. E Satanás é aquele que engana mesmo. Muitos homens, muitas mulheres, muitos filhos de Deus estão vivendo no engano. Acham que estão bem, realizando tantas coisas, mas estão no engano. Então, a falta de conhecimento verdadeiro, o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, ela traz destruição para a nossa vida. Meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. É o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra. O quanto você conhece a palavra? O quanto você busca conhecer essa palavra? O quanto você busca conhecer essa verdade? O quanto? Quanto tempo você gasta estudando essa verdade, essa palavra? A palavra que liberta, a palavra que cura, que transforma nossas vidas. Quanto tempo você gasta? 1 hora, 10 minutos, 5? Quanto? Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, essa unção, quando nós vamos ler a palavra de Deus e nós abrimos assim a palavra de Deus e diz assim, e a gente diz assim: Espírito Santo, me revela, me ensina o que eu estou lendo, traz clareza. É a primeira coisa que você precisa falar quando você abrir a Bíblia. Porque tem coisas que você vai ler e de repente nem vai entender. Mas se o Espírito Santo abrir os teus olhos, a tua mente, ele vai te revelar tudo aquilo que você precisa diante da palavra. Tudo o que você precisa. Ninguém vai te enganar, você não vai andar enganado. Você não vai andar em trevas, em caminhos tortuosos, porque essa verdade que é Jesus, diz que o Salmo 18 diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu amado, a unção de Deus em nós nos ensina, nos capacita, nos livra do engano, pois ela traz o discernimento. Meu amado, você tem um dom maravilhoso que você pode buscar de Deus, é o discernimento.
saber discernir tudo aquilo que acontece ao teu redor, saber discernir o mundo espiritual, o que envolve a tua vida. Quando você sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que está se movendo e como está se movendo o mundo espiritual, você anda em outro patamar. O que é que vocês estão pensando agora? Vocês estão assim, ó. Vocês estão bem? O Espírito Santo está falando com vocês? E é assim que a gente precisa viver. Pedir a Deus, e a unção, ela nos ensina todas as coisas, porque a unção vem do Espírito Santo de Deus em nós. E aí, se você quer uma resposta, você quer uma direção, você vai orar. Senhor, eu faço isso. Davi era assim. Nos momentos difíceis da vida de Davi, Davi estava lá orando. Davi era um rei completo. Ele era levita, pastor, sacerdote, guerreiro. O que mais? Fala alto. Compositor, os levitas só falam em música. Libertador. Davi era assim. Matador de gigante. Vou fazer um final. Vou fazer um brinde aqui de uma camisa matador de gigante. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou contar de 1 até 3. Por que de 1 até 3? Porque se for mais, você já entra no Google e já sabe. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou contar de 1 até 3. O primeiro que chegar aqui e responder, eu vou dar a camisa matador de gigante. Amém? Davi era assim. Davi estava lá. Davi entrou numa cidade. E aí ele dizia, Senhor, defendi essa cidade, Saul está vindo atrás de mim. O que é que eu faço? Sai daí, Davi, eles vão te trair. Davi estava em Ziclag. E aí, de repente, quando ele chega em Ziclag, levaram tudo. E aí, aqueles homens ao qual ele deu a sua vida, que ele tirou lá da caverna da Adulão, queriam apedrejá-lo, matá-lo. Ele vai lá, veste a estola sacerdotal e ora, e diz, Senhor, o que é que eu faço? Persigo o bando? Persegue, Davi, vai, e você vai trazer de volta tudo que te tiraram. Um homem que consultava a Deus, e Deus dava para ele o discernimento daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Meu amado, nós precisamos ser assim. Um engano é a arma que o inimigo usa para destruir. E muitos estão vivendo no engano. A unção de Deus sobre a tua vida te ensina todas as coisas, mas busque, peça a Deus discernimento. A unção que nós recebemos do Espírito de Deus, ela é verdadeira, porque ela vem de Jesus, é verdade, não é mentira. Amém? Em quarto e último lugar, ela te abençoa, e a bênção dela ultrapassa as gerações. Amém? Salmo 89, do 1 ao 4, diz assim, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamaram a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade tu as confirmarás no céu. Tu dissestes, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua
posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. A unção derramada sobre Davi se estendeu não a Salomão, não, estendeu até Jesus. Jesus foi chamado filho de Davi, raiz de Davi, descendente de Davi. Por isso que Deus disse que o trono de Davi ia permanecer para sempre. Através de Jesus Cristo, que o trono do Senhor Jesus permanece para sempre, até a eternidade, de eternidade em eternidade. Jesus vai estar reinando no seu trono. Mas sabe o que é mais maravilhoso? Jesus derramou essa unção sobre mim e sobre você. Uma unção sem limite, que vai capacitando, que vai levando para um destino profético, uma unção sem limite que vai passando de geração em geração, e ela vai crescendo. Aquilo que você realiza, a unção que vai ser derramada sobre teus filhos, vai fazer eles ir além da onde você veio, além da onde você chegou, realizar além daquilo que você realizou, vai realizar. Dá para você entender que poderoso é isso? Então, essa unção, ela não vai parar em você. Ela vai transbordar sobre a tua geração. E ela vai transbordar de geração em geração. Você acredita nisso? Te diga, eu acredito. Em nome de Jesus. Mas eu quero te dar um grande alerta. Falei as coisas boas. Mas só é um alerta que eu quero te dar. Nós não podemos negligenciar a unção de Deus na nossa vida. Você não pode fazer isso. Você não pode desprezar essa unção. Você não pode achar que essa unção é algo comum. Saul foi negligente. Saul foi rebelde. Saul foi desobediente. Saul perdeu o seu reinado. Saul perdeu a sua geração, a sua família, seus filhos todos morreram. Ele teve uma oportunidade. O Espírito de Deus estava sobre ele. Deus permitiu Saul receber essa unção, mas ele desprezou, ele não valorizou. E o que é que aconteceu? O Espírito do Senhor saiu dele. Ele continuou reinando sem o Espírito de Deus, atormentado por um espírito imundo, mas fracassou, morreu e matou toda a sua geração. Seus filhos morreram. 1 Samuel 15, 23, diz assim: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Isso foi o que Saul ouviu depois de um pouco mais de um ano de reinado, porque não conseguiu obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer. E aí Deus diz a Samuel: vai lá, porque eu já o rejeitei para ser rei. E Samuel chega lá e diz: você foi rebelde. A gente, quando pensa em feitiçaria, né? Quando é feiticeiro, esses dias eu vi um vídeo de uns caras que se transformavam em animal. E aí o cara estava lá falando que os feiticeiros lá, diz lá uma tribo, não sei de onde. E a gente pensa, né? Não,
Mas muitas vezes nós somos considerados como feiticeiro quando nós nos rebelamos, quando nós somos rebeldes. Samuel disse: o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Só de uma forma branca, né? Primeiro Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Isso aqui eu já li, gente? Já, né? E é exatamente isso. Um homem sem o Espírito Santo de Deus é incompleto. Abra aí a sua Bíblia em primeiro. Deixa eu abrir a minha aqui. Primeiro Samuel 16, 14, diz assim: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O cara tinha o Espírito de Deus, Deus derramou sobre ele essa unção para ele reinar, e ele abriu mão disso, e ele perdeu essa unção. O Espírito saiu dele, e agora ele era um homem atormentado. Um homem sem o Espírito de Deus, ele é incompleto, porque ele não tem a orientação divina. Ele fica perdido e atormentado. Chega um momento, ele pode até caminhar muitas vezes, chegar até em alguns lugares, mas vai chegar um momento da vida dele que ele vai ficar perdido. Ele vai olhar e vai dizer: o que é que eu faço agora? Nós fomos criados para nos relacionar com o eterno, com o nosso Criador. O homem carrega um vazio dentro dele do tamanho de Deus. Eu creio que você já escutou essa frase muitas vezes. Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos, nós dependemos completamente dele. Essa semana, uma pessoa me mandou um vídeo de um homem falando que a gente não precisa de Deus para ser curado, que nós temos possibilidade de nos curar sozinho. Isso é um engano. Jesus é a fonte, é a videira. Sem Ele você não pode fazer nada. Ele é a fonte de tudo para a nossa vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o pão, Ele é a porta. O homem não vai encontrar resposta para a sua vida sem Jesus, sem estar ligado à videira. Você pode fazer muita coisa sem Ele, mas não vai chegar muito longe. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, meu amado, nós não podemos negligenciar essa unção que foi derramada sobre a nossa vida. Nós não podemos achar que não é nada carregar o Espírito Santo em nós, ou que é só alguma coisa normal. Não, é algo sobrenatural. Nós dependemos dele 100%. 100%. E não adianta. Quem está vivendo sem ele só está vivendo porque ele está permitindo. Essa é a verdade. Mesmo quem está vivendo sem acreditar nele, não acredita em Deus, eu não acredito em Jesus, eu não acredito na... Está vivendo porque Deus está permitindo. Porque se Deus fizer assim, acabou-se, já era. Essa é a verdade. Ele tem todo o poder sobre a nossa vida, de vida e de morte.
Ele tem todo o poder. Jesus é a fonte. É a nossa fonte que sacia, que nos alimenta, nos ensina, nos capacita a viver, a realizar o sobrenatural. Você pode escolher na tua vida. Você pode escolher andar no natural ou você pode escolher andar no sobrenatural. Posso perguntar? O que é que você quer? E o que é que você está fazendo para isso? Davi entendeu isso. Sabia que não iria conseguir reinar. Ele não conseguiria estar no trono sem o Espírito Santo de Deus. Ele não iria conseguir sem a unção que fez ele o maior rei de Israel. Davi entendia isso. Ele entendia isso de uma profundidade tão grande, que Davi disse assim: eu só estou aqui, e eu só consigo estar aqui, porque o Espírito está em mim. Mas eu prefiro estar com o Espírito, sem o trono, do que no trono sem o Espírito. E quando Davi caiu, e Davi pecou, e Samuel foi até, e Natã foi até ele, e falou para ele do seu pecado. O Salmo 51, no versículo 10 e 12, Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença, nem me retire, o quê? Não me retire a tua unção, não me retire o teu espírito, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Davi sabia, Davi foi totalmente diferente de Saul. Quando Saul recebeu a notícia que ele perdeu o reinado, ele segurou nas vestes de Samuel e rasgou. E ele disse assim: aí, não deixa, que Deus tire meu trono. Oh, não, teu reinado já foi tirado e agora foi rasgado. Davi foi totalmente diferente. Davi, quando ele recebeu a notícia de Natã: cara, você pecou. Davi deixou o trono e foi para o campo novamente. E disse: Senhor, fica com o trono, mas não me tira o espírito. Você está entendendo? Um homem que entendia o valor de carregar a unção de Deus sobre a sua vida. Davi sabia que seu reinado não iria subsistir sem a unção do Espírito Santo sobre ele. Que não estava no trono a unção. Ele disse: eu perco o trono, mas não aparte de mim o teu Espírito. O que é que você está disposto a perder para não perder o Espírito de Deus? O que é que você está disposto a abrir mão para não perder a unção de Deus sobre a tua vida? Eu quero encerrar. Os levitas já podem subir. Que eu fiz uma promessa, eu estou me esforçando. Terminar esse culto 9h30, toda sexta-feira. 9h30. São 9h15, eu tenho 15 minutos ainda. Para você chegar em casa mais cedo, abrir a Bíblia, ler, orar. Amém? Amém? Pedir aquela pizza. Não? Amém? Você come a pizza hoje, amanhã você vai para um Barigui, queima.
Ou você toma uma sopinha, não está tão frio hoje para tomar uma sopinha. Salmo 18, 29, diz assim: pois contigo eu posso atacar exércitos, com o meu Deus eu salto as muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é o rochedo, a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que o meu braço vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Eu quero orar por você. Davi entendeu que sem a unção de Deus, sem o Espírito de Deus, ele só ia ser mais um rei. Mas com o Espírito de Deus, com a unção de Deus, ele foi o rei. Só perdeu para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ele foi aquele o qual gerou a descendência que alcançou a Jesus. Meu amado, eu quero orar por você, para que a unção de Deus na sua vida te faça realizar e viver o sobrenatural. Que você cresça a cada dia, seja cheio do Espírito Santo, governe, para que você governe e estabeleça o governo de Deus aonde você for. Eu quero orar por você para que você seja restaurado por completo e seja também um restaurador de pessoas e lugares. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo esteja sobre você sempre, te conduzindo ao seu destino profético, ao teu propósito, te ensinando todas as coisas e marcando você e a tua geração. Eu quero orar por você, para que você receba isso sobre você. E a única coisa que eu peço é que você levante e venha até aqui. Se você quiser receber essa oração, essa unção sobre a tua vida. Oh, meu amado, deu para você imaginar você cantando essa música, a letra dessa música? Você já imaginou que sobre a tua vida existe essa unção? Unção sem limite. Quando eu escutei essa música, eu não parei de escutar, eu fiquei, sei lá, uma semana, e eu estou escutando essa música todos os dias. Lá em casa, de novo, pai, de novo. Eu repito, fico repetindo a mesma música o dia todo. E ela vai entrando. Essa unção está sobre mim, sobre você, meu amado. Uma unção sem limite. Você sabe o que é isso? Sem limite. Algo que não para, algo que jorra o tempo todo. Você está dormindo e a unção está se movendo em você. Você levanta, a unção está sobre você. Você vai trabalhar, a unção está sobre você. Mas você não está vivendo isso porque você não tem essa noção. E eu quero te convidar esta noite a ter essa noção. A noção do poder de Deus que está sobre a tua vida. Se todos os matadores de gigantes que ontem estiveram aqui imaginassem que hoje eu ia pregar sobre isso, eu acho que não faltava ninguém. Porque essa é uma das palavras que mais mexeu comigo
receber uma unção sem limite. Você vai clamar a Deus por essa unção sobre a tua vida todos os dias. Senhor, eu tenho essa unção sem limite. A unção que vai te tirar do pasto e vai te levar para o trono. Que vai te tirar da escravidão e vai te levar para o governo. Ontem, eu peguei uma frase do Luiz Hermínio e eu fiz uma. E eu falei ontem que em tempos de perseguições, em tempos de crises, nascem homens criativos. Em tempos de perseguições, nascem os libertadores. E em tempos de gigantes, nascem os matadores de gigantes. Dá um glória a Deus aí. Esses são vocês. A partir de hoje você sabe que está sobre a tua vida uma unção sem limite. E ela vai ser derramada. Ela já foi derramada. Você só precisa tomar posse e viver como Davi viveu. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar, Senhor Deus e Pai, sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas aqui nessa noite, e daqueles que estão em casa também nos assistindo, que eles sejam visitados pelo teu poder, pelo mover do teu Espírito. Senhor, que eles tenham essa consciência, que uma unção sem limite foi derramada sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, porque isso era uma promessa tua, que o Senhor ia derramar o teu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos aqui, Senhor, e essa unção já foi derramada sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor Deus e Pai, nos leva para o nosso destino profético. Nos ensina, Senhor, todas as coisas. Senhor Deus, em nome de Jesus, marca as nossas vidas com o teu poder, com a tua graça. Que essa unção, Senhor Deus e Pai, escorra de nós e alcance todas as nossas gerações. Em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, que essa unção nos capacite a realizar e viver o sobrenatural. Senhor, nós somos humanos, mas nós temos o teu Espírito, Senhor, sobre nós, que nos faz viver o sobrenatural. Por isso, Senhor Deus e Pai, que cada um hoje seja marcado por esse poder, por essa unção, por essa palavra, Senhor Deus e Pai, que vai fazer teus filhos ir além, ir adiante, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, romper com tudo aquilo que paralisa, que escraviza, em nome de Jesus, que o enfermo seja curado, Senhor Deus e Pai, que o cativo seja liberto, que o oprimido seja liberto, em nome de Jesus, e que teu poder, o teu poder, se manifeste sobre teus filhos, em nome de Jesus. Receba essa unção. Aleluia, louve ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz, e que você saia daqui carregando essa unção poderosa, sem limites, para você viver, para você realizar, para você andar no sobrenatural do Senhor, para você governar, para você alcançar o lugar de governo que Deus tem para a tua vida, e para que você abençoe toda a tua geração, de geração em geração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Filho, traz uma camisa M de manga curta que está aí, eu vou fazer agora o